Então você vê, a gente está com taxa de juros a 15% agora, né? Mas ainda assim, o imóvel, investir em imóvel no Brasil ainda é um grande negócio, né? Então as pessoas realmente... E não é só a classe média ou baixa, a alta também, imóveis de alto valor agregado, como eu falei para você. O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite Liz, boa noite Luciano, boa noite a todos os ouvintes. Nós estamos aqui iniciando mais um programa A Sua Voz no Rio e essa quinta-feira maravilhosa, a gente agradece a audiência que a gente tem tido aqui no programa e dizer que essa semana foi uma semana muito boa. A gente conseguiu aí algumas parcerias aí com a prefeitura nos atendendo bem, graças a Deus. Conseguimos liberação de algumas obras que a população sempre solicita, um campo de futebol, esse do campo na verdade foi o governo do estado. Agradeço também ao governador Cláudio Castro, que liberou esse campo lá no Conjunto dos Ex-Combatentes, ali na comunidade de Manguinhos. Acabei de vir agora de Cavalcante, que a gente vai começar a revitalização de uma praça, a Praça Herculano Pena, que eu venho pedindo essa revitalização desde 2021 e agora vai fazer uma revitalização lá, começa a obra amanhã. Amanhã também eu vou estar com o pessoal da Geo Rio fazendo também uma contenção na comunidade da Coroa, também liberação aí do prefeito Eduardo Paes, então a gente agradece também. E a gente tem trabalhado bastante e cobrado bastante, que o papel do vereador é fiscalizar, é cobrar, e a gente com essa nossa cobrança, com essa nossa fiscalização, a gente tem conseguido êxito em grandes locais da cidade. Então para a gente é uma honra, um orgulho muito grande a gente poder estar ajudando algumas pessoas. Então a gente solicita aí para quem quiser, eu acho que é importante estar seguindo a gente lá no nosso Instagram e acompanhando o nosso trabalho, vitorhugo.rio, e vai estar acompanhando o nosso trabalho semanal, nosso trabalho diário. Hoje nós estivemos em vários lugares, amanhã também Ilha do Governador, depois Centro, e a gente vai avançando para poder melhorar um pouco a vida das pessoas, que é para isso serve o nosso mandato. Isis, está tudo bem? Boa noite, queridos ouvintes. Isis Viana aqui com o nosso querido Vitor Hugo. Bom revê-lo, né, Vitor Hugo? Eu estava com a semana com muitos trabalhos. Ainda tirei uma semana de férias. Merecida, né? É difícil tirar férias pra caramba e tirei uma semana, mas a gente no celular não parou, mas foi pelo menos a gente deu um descanso, viajei com a família e que a gente tirou semana passada, né? Foi semana passada. Semana passada. Gente... Não, retrasada. Retrasada. Semana passada você já chegou de viagem, já trabalhando, com agenda com o prefeito. Isso, exatamente. A gente estava com a agenda com o prefeito na semana passada, na quinta-feira passada, e a gente saiu de lá, eram 8 horas da noite, e aí não deu tempo de eu vir para cá, é verdade, foi semana retrasada. E nós temos novidades, Vitor. Deu uma olhadinha na mesa? Premiação, a rádio ganhou uma premiação, legal. Olha, 15ª edição, troféu Gato de Prata. Meu amigo Tico do Gato que fundou o Gato de Prata, esse troféu, e faz homenagem aos melhores do carnaval, e ele faz fora do período do carnaval, e aí eu acho que é um dos motivos de ser, além da organização, um dos motivos de ser um sucesso. Esse evento de premiação, porque o pessoal fica com saudade do carnaval, aí ele faz em julho, aí vai todo mundo do carnaval, comparece no programa, na premiação, e são muitas escolas premiadas. Então um abraço para o meu amigo Tico do Gato. E aí, você teve lá, Isis? Não, eu não estive nessa premiação não, eu vi aqui, né, e estava ansiosa para te contar essa novidade, né? Foi justamente na semana que eu estava viajando, eu sempre vou, todo ano eu vou, esse ano calhou de ser na mesma semana e eu não consegui estar presente lá contigo. E aproveitando, Vitor, falar para os seus ouvintes
que hoje tem um Fala Que Eu Te Escuto, que é imperdível para estarem acompanhando. Sabe o que acontece? Os vizinhos do prefeito mandaram Fala Que Eu Te Escuto. Eita. Então, quem quiser saber o que os vizinhos do prefeito está solicitando, tem que aguardar até o final. Aguarda até o final para ouvir, tá bom? Vamos embora. E, Luciana, a gente tem hoje um convidado ilustre, aqui o Luciano Fonseca, que é perito e avaliador de imóveis. E o Luciano está destacando a importância do movimento aí dos imóveis do centro do Rio. Luciano, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Vitor Hugo? Muito obrigado, tá? Pelo convite, Isis. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Luciano, o que nós temos de novidade agora, recente? Tem alguma novidade na parte dos imóveis? Como é que tá fervendo aí as vendas ou não? O mercado imobiliário tem mudado depois da pandemia, né? E eu acho que mudado muito, né? Você tem visto aí a Cury, várias construtoras, Porto Maravilha, né? Realmente novas obras, né? Novos empreendimentos. A gente tem visto empreendimentos em Copacabana, inclusive, tem feito um laudo de vistoria cautelar de vizinhos, né, que é um laudo antes do início do empreendimento começar. Um dos trabalhos que nós fazemos para as construtoras é esse, né? Então, temos visto aí muitos... É o antigo kitnet, é o loft moderno, né? Que é mina de ouro em Copacabana, né? Aluga, né? Então, isso tem esquentado o mercado, né? Residencial... enfim, e de alto luxo também. Muitas obras na Zona Sul. Botafogo, Copacabana, Leblon, tá? Aqui no centro está tendo muitas construções, né? Muitos prédios novos. E eu estou vendo tanto prédio subindo. Tem público para isso tudo? Público sempre tem. O mercado imobiliário brasileiro é impressionante. Eu acho que duas coisas que eu falo. É comida e mercado imobiliário, né? Porque o Brasil, ele é tão rico, sabe? O Brasil é tão rico que mesmo na crise ele tem oportunidades. É impressionante. Então você vê, a gente está com taxa de juros a 15% agora, né? Mas ainda assim, investir em imóvel no Brasil ainda é um grande negócio, né? Então as pessoas realmente... E não é só classe média ou baixa, a alta também, imóveis de alto valor agregado, como eu falei para você. Tem vários empreendimentos de construtoras grandes na Barra, no Recreio, vindo, tá? Imóveis tanto administrativos, né? Você tem exemplos de construtoras como a Calp, que estão lançando a administrativa. Você compra o imóvel e paga em 4, 5 anos na planta, então você paga sem juros, como outros imóveis como a Patrimar e grandes construtoras no mercado Recreio e Barra, né? Vindo com um valor agregado alto, tá? Imóveis com 15, 20 mil reais o metro quadrado. Caramba. Então são imóveis de 1,5 milhão, 1 milhão, 1,5 milhão. Então tem para todo gosto. Tem Minha Casa Minha Vida, tem de 400 a 500 mil, de ticket de venda que a gente fala, tem de 800 mil, coberturas no Recreio, que você compra 800, 900 mil, e imóveis acima de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Então, assim, que são imóveis grandes para classe média alta, né? Então tem para todo gosto. Que aquela região ali do centro que está subindo esses prédios está ficando totalmente diferente. Cada dia que você passa é uma diferença, tu percebe uma diferença. E ali cresce um prédio atrás do outro. E está ficando até uma região bonita, uma região bacana ali, né? Passa o VLT na porta, então tem muita gente buscando morar ali. Eu acho que pela comodidade também, né? Que você está perto do centro, está dentro do centro, é perto da Zona Sul, e dependendo do andar que você vai ter uma vista maravilhosa dali, né? E o investimento, né? Porque ali chegam os navios, né? Então a gente espera, isso é um planejamento, né? De 15 a 20 anos atrás. Eu lembro quando eu estava na faculdade, né? Falava-se o plano diretor do Porto Maravilha, que já tinha acontecido na Argentina, na Europa e outras cidades do mundo, né? Essa questão da revitalização da área portuária, que sempre foi segregada, porque a gente costuma dizer como nós somos arquitetos e urbanistas, né, o Vitor Hugo? Então, a gente olha a cidade à escala humana, os prédios comerciais, residenciais, corporativos, industriais, mas a gente olha também a escala da cidade, a gente é urbanista, planejamento. Brasília foi feita por Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer.
Então, essa questão do plano diretor de revitalizar as áreas, isso aconteceu em Sydney, em vários lugares do mundo, que acaba a economia foi mudando, né? Então, as cidades antigas, você chegava pelo porto, depois você vem o trem, depois você vem os caminhões, né? Com a saída e chegada de escoamento. Então, a área portuária ela começou a ser, não teve tanta esse crescimento, degregação, e aí vem esses planos, essas mudanças. Então, nós pegamos a carona do mundo. Estamos fazendo esforço, porque nós temos algumas peculiaridades. A segurança ainda são temas, né? Você não pode circular depois de 6, 7 horas da noite. Mas eu acredito, sou um cara que eu sou positivista, sabe? Eu acredito na mudança, a gente já está vendo VLT, tiramos a perimetral, criamos um novo plano diretor que possibilitou esses prédios residenciais, a lei do retrofit, que permite o reuso de edificações que estavam abandonadas, como por exemplo, a gente tem o edifício à noite, que está sendo retrofitado, e vários outros ali do lado, então dando um novo uso residencial. E vai acabar que a pessoa vai ter que ter uma farmácia, um bar, uma padaria. Você movimenta a região, né? É o que nós esperamos. Ainda está um pouco difícil. Você vê que ali, mal ou bem, ainda tem os restaurantes ali na área você tem o aquário, você tem os 2 museus, ali no início da Rio Branco. Então, a Praça Mauá, a revitalização. Então, você tem esforços que estão sendo feitos. É lógico que não é o melhor dos mundos, mas a gente espera que a próxima década, pelo menos, né, a gente avance, né, e traga mais pessoas, mais segurança, né, e mais turismo, porque o Rio merece. O Rio é protagonista nacional, ele merece, nós merecemos, né? E o reflexo de lá vai depender muito desse lado de cá do centro. O lado de cá do centro está muito mais abandonado. A gente fala disso aqui constantemente, prédios abandonados, aqueles casarões caindo aos pedaços, muita questão de droga, muita questão de pessoas em situação de rua, lixo na rua. Então a gente tem buscado muito melhorar um pouco essa situação e a gente tem ido muito na prefeitura tentando fazer realmente dar um choque de ordem aqui e a gente tentar melhorar, porque isso vai refletir lá também. Porque as pessoas acabam, daqui a pouco, tanta gente na rua, daqui a pouco vai começar a ir um monte de gente para lá, porque vai ter outro tipo de pessoas movimentando, e o pessoal vai para lá para pedir, vai para lá às vezes para furtar, e se não resolver do lado de cá, vai complicar do lado de lá. E a gente tem buscado muito isso aqui, né, Isis? É verdade mesmo, Vitor. Assim, uma das queixas, sabe, Luciano, dos moradores aqui, comerciantes aqui dessa região residencial, porque assim, muita gente tem dúvida não, parece que não observa muito bem que nessa região Centro-Lapa há muitas residências, são 46 mil residências, né? Então, as pessoas têm reclamado que está sendo só olhado aquele lado de lá e falam que o IPTU que as pessoas dessa região pagam está sendo investido totalmente lá na área do Porto Maravilha. E aí se sentem abandonadas e negligenciadas. E isso é uma das grandes queixas aqui, principalmente do quadro Fala Que Eu Te Escuto, né? Mas, Vitor, o Luciano trouxe na semana passada um assunto muito importante sobre a questão do papel do arquiteto, que é não só arquiteto, é urbanista, e as pessoas não entendem muito. Aí a gente podia pedir para ele explicar isso para os ouvintes, para eles entenderem melhor. Que o pessoal pensa que o arquiteto é só fazer um projeto. O decorador melhorado, né? Fazer um desenhozinho ou então decoração. Mas na verdade tem um papel muito importante, principalmente na questão urbanística da cidade. A gente hoje vê essa questão até o plano diretor. O plano diretor foi feito com algumas mãos, né? Nós ajudamos também lá na Câmara, mas o arquiteto tem um papel fundamental, uma visão diferente da parte urbanística da cidade e até mesmo da mobilidade, né? Com certeza. Se vocês me permitem explicar, porque isso é bom, até eu me sinto no dever, né? Como cidadão, de explicar à sociedade, né? O papel e a importância do arquiteto na transformação, né? Vitor Hugo e Isis, o arquiteto ele trabalha com a criação de espaços,
Tá? Eu trouxe uma colinha aqui. A gente cria espaços, tanto na escala do homem quanto na escala urbana. Tá? Por isso que somos arquitetos e urbanistas. Então, você veja, a gente está falando de residência corporativo, comercial, industrial. Estamos falando de praças, equipamentos urbanos, rua, a calçada, a praça, a urbanização, as quadras. Fazer o plano diretor são os arquitetos, a equipe de arquitetos, que pensa a cidade nos próximos 10, 15 anos. Né? E a arquitetura, ela tem essa questão da função. Então você tem o espaço na escala humana, o conforto térmico, acústico, iluminação. Quem vai utilizar aquele espaço? Então você tem uma escola, uma universidade, um hospital, né, que são programas arquitetônicos diferentes. Um shopping center, um centro comercial, um condomínio de casas, que é diferente de um prédio com apartamentos. Então, salas comerciais corporativas, né, andares corporativos. Tudo isso a gente trabalha com espaço e para quem vai utilizar. E as questões de acessibilidade, rota de fuga, prevenção de incêndios, a elétrica, a hidráulica. Então, é multidisciplinar. O arquiteto ele faz a arquitetura, que é o espaço, e ele tem que compatibilizar os diversos projetos. Exaustão mecânica, o elevador, rota de fuga, incêndio, elétrica, hidráulica, né? O engenheiro civil com a questão da estrutura, o cálculo estrutural, que a gente até estuda o cálculo estrutural, mas quem faz o cálculo são os engenheiros civis e principalmente o projetista calculista, né, que a gente fala. Então você tem uma série de profissionais dentro da área da engenharia, mecânica, elétrica, contenção de encostas, hidráulica, os que vão fazer os projetos de instalação. E tudo isso tem que compatibilizar. Que a gente fala, tem que ter a integração de todos eles, porque o espaço é 3D, né? A janela, o entreforro, ele vai passar ar-condicionado, o gás, vai passar o incêndio, o piso, as paredes, né? Então, a arquitetura, a qualidade da arquitetura depende desse olhar. Então, você está falando de 3 pilares: funcionalidade, estética, que é a beleza, tá? Que tem a ver com o estilo arquitetônico da época. E nós estamos falando no terceiro pilar, que vou pegar aqui sua colinha. Minha colinha. E o terceiro pilar que a gente acaba esquecendo, tá? Que é a tecnologia do material. A tecnologia do material, por exemplo, às vezes você tem aquele belo edifício que é difícil de você fazer a manutenção. Como os prédios históricos aqui do centro. Os prédios históricos, alguns que tem pé direito duplo, aí você aquela coisa linda, mas como é que você vai trocar aquela lâmpada? Né? Como é que você vai limpar esse telhado? E às vezes as telhas, as calhas, o material. Então tudo isso é arquitetura. E quanto mais se pensa nisso, a qualidade é arquitetônica. Então a gente pensa só que é a beleza. Não, a funcionalidade e a disponibilidade da manutenção com qualidade. Porque esse edifício, a gente está falando agora do ciclo da edificação, né? Que é desde o projeto, a concepção do projeto, o projeto arquitetônico legal para dar entrada no projeto, segundo as leis urbanísticas, a construção, o habite-se, de acordo com o projeto. Você construiu de acordo com o projeto? O habite-se, eu estou falando residencial, comercial, corporativo, industrial. E aí você tem a vida útil da utilização daquele imóvel que tem que ser mantido para garantir a segurança daqueles usuários. Tá? E aí é isso, esse é o ciclo da vida, então é a importância do arquiteto. E eu costumo dizer que contratar um arquiteto não é caro. Economiza na obra, né? Olha, na funcionalidade. Desde a sua casa, que você está com sacrifício, juntou o seu dinheirinho, comprou aquele seu terreno de 100 mil, 150 mil, sabe que vai investir a sua vida. Uma qualidade arquitetônica, você vai valorizar o seu imóvel, né? Esteticamente, funcionalmente, vai inclusive valorizar o seu patrimônio e muitas vezes a manutenção, conforto térmico, acústico. Então vale a pena contratar um arquiteto. Tá bom? É isso. Puxando a sardinha pro meu... Vitor, eu sou professora, isso entra naquilo que você explicou um dia aqui, falando sobre o estudo do impacto? Na verdade, a gente
na arquitetura também pode fazer esse estudo, né? Na hora de você licenciar um imóvel para construção, pode ser licenciado pelo arquiteto, pode ser licenciado pelo engenheiro, enfim, ele muitas vezes, dependendo do imóvel, do empreendimento, ele tem o estudo de impacto de vizinhança, ele tem um impacto ambiental que tem que ser avaliado dependendo do local que está sendo construído. Então, isso tudo o plano diretor te dá um direcionamento, de acordo com cada impacto de cada região. E a região, os bairros, a gente tem a questão de licenciamento das zonas, né? Zonas de construção. Então, a gente tem ali essas questões do zoneamento. O zoneamento pode ser comercial, pode ser um zoneamento misto. Aí você só pode, se for um zoneamento comercial, você só pode construir prédios comerciais. Se for um zoneamento residencial, você só pode. Então, às vezes, a pessoa não sabe que é transformar a casa num restaurante numa área residencial. Ela vai ter dificuldade de licenciar, de legalizar esse restaurante. Então, a pessoa, antes de qualquer coisa, tem que procurar um profissional que vai fazer essa consulta prévia, e essa prévia vai poder dar o direcionamento, se ele pode ou não. Então, antes de investir em qualquer coisa, é bom fazer a consulta prévia. E aí, se você não souber aonde fazer a consulta prévia, procura um profissional para fazer. Porque ele vai te orientar e você vai evitar de gastar dinheiro à toa. Eu tenho 2 exemplos, depois se você permitir, para te dar. Não, vou só explicar para o Luciano, Vitor, para ele entender por que é a minha pergunta. Porque teve uma semana aqui que o Vitor recebeu um convidado da Rua do Senado. E ele é morador e também representava alguns pequenos comerciantes de antiquário. E a queixa que ele trouxe era em relação a um estabelecimento de eventos. Parece que estava fechando a rua sem autorização da prefeitura. Aí os carros vinham, né, não sabia que estava com uma aglomeração. Vinha, aí começava a buzinar, e aí a vizinhança não dorme nos dias que tem esse evento. Aí a gente falou sobre o estudo de impacto, né, do estabelecimento. Porque aí misturou a boemia com residências onde as pessoas querem descansar. Existe uma questão que a gente tem um costume de, às vezes, abrir um restaurante, as pessoas têm o costume de abrir um restaurante e achar que qualquer restaurante pode ter música. Pode ter música ao vivo, pode ter... E não é assim, isso tem que estar no alvará, tem que estar descrito no alvará. E mesmo assim, qual é o tipo de música? É aquela som ambiente ou vai ter show? Porque se tiver show, é diferente ainda, tem que botar acústica. Uma coisa é um som ambiente, outra coisa é com show, então, né? Uma roda de samba. A gente olhando, é difícil você saber assim, se a pessoa está certa ou errada. Ela está com som, mas o alvará dela permite o som. Então, o que tem que fazer numa hora dessa? Tem que entrar em contato com quem está incomodado, tem que fazer a reclamação no 746 da prefeitura para poder vir fiscalizar, pedir a fiscalização para ver se está ou não. E às vezes a prefeitura pode ter errado também, tá? De ter liberado ali um alvará com música e no local que não poderia. Isso acontece. Próximo de hospital. Isso acontece, entendeu? Então isso acontece de vez em quando. E às vezes o ambiente nem está com a acústica adequada. Então isso quem tem razão é o cliente é o morador, entendeu? O munícipe. Então, se você está ali do lado... Tem que estudar casa a casa. Está incomodando, você entra com a reclamação. E ali a prefeitura vai tentar adequar o empreendimento. Essa é a maneira certa. Agora, se a fiscalização não for e tiver alguma dificuldade, aí entra o papel do vereador, que é quem fiscaliza a prefeitura e faz com que a prefeitura vá lá tomar atitude. Mas o primeiro passo antes do vereador é fazer a reclamação junto ao 746 e acompanhar no teu protocolo se a prefeitura está indo ou não. E aí dali a gente entra em contato com o vereador, a gente está aqui, nosso gabinete também está de portas abertas. Qual o telefone? Tem o da rádio, que é o 97159-1211, e tem o do meu gabinete, 99754-1120, ou pela minha rede social também, pode bater lá no meu gabinete, enfim, o papel do vereador é esse, a gente não
eu procuro fazer minha parte como vereador de estar na rua, não só em época de eleição, estou na rua todos os dias. Inclusive, Vitor, hoje um grupo de moradores bateu no seu gabinete, sabia? Ah, é? Foram lá? Foram lá, mas não te encontraram, porque você estava trabalhando, Hoje eu estava né? na rua, a Câmara está em recesso, né? Então o gabinete está aberto para poder receber as pessoas e receber as demandas. Eu tenho ido lá para poder despachar 2 vezes na semana, mas porque está de recesso. E o recesso acaba agora amanhã, dia 1º, termina o recesso e aí a gente volta ao normal ali com a rotina de estar indo para a Câmara. Mas o meu gabinete de rua está aberto, eu tenho um gabinete itinerante, pode entrar na minha rede social e quem me acompanhar vai ver que eu estou todo dia na rua trabalhando, porque o recesso é só para a Câmara, porque vereador que trabalha não para não. E pediram para eu lhe agradecer, tá? Porque foram muito bem recebidos no seu gabinete. Ah, que bom. Sabiam que estava de recesso e sabiam que provavelmente não ia lhe encontrar porque você está na rua trabalhando, ouvindo o povo, atendendo. E receberam um suporte muito bacana lá, pediram uma ajuda lá no documento e foram super solistas. E pediram para lhe agradecer, tá bom? Ah, legal. Isso é bom a gente ter o feedback das coisas que está funcionando, né? Então, para quando não estiver funcionando, eu também quero saber para a gente poder justamente dar um puxão de orelha, porque tem que funcionar. E a gente procura manter um padrão de empatia, de atendimento, porque geralmente quando a pessoa vai no vereador, ela já tentou todos os recursos e não conseguiu, então a pessoa já chega estressada, chega nervosa. Então a gente tem que entender esse lado e acolher essa pessoa e tentar solucionar o problema. Vamos tomar uma água? Vamos para uma música então? Hoje vamos de Belo? Isso aí. Voltamos, Vitor Hugo. Estamos de volta, Isis? Estamos de volta. Estava aqui olhando, tentando acompanhar minhas mensagens. Eu estou sem motorista esses dias, o Wallace ele operou o ombro. E aí eu estou dirigindo, né? E Melhoras para o Wallace. As pessoas mandam mensagem e aí eu já tenho dificuldade de acompanhar, que são muitas. E agora então eu dirigindo aí que eu não consigo olhar mesmo. Se quiser uma carona, hoje eu tô de moto, tá? Hoje eu saio daqui direto pro Maraca. Ih, que legal! Hoje tem Flamengo. Hoje tem Flamengo, é verdade. E hoje eu vou pro jogo, sair daqui eu vou direto pro Maracanã. Assistir o Mengão. Sair daqui eu vou pra uma reunião lá na Tijuca. Então tá bom. Vamos conhecer o terreno. Conhecendo o terreno não, né? Que eu também sou da Tijuca, trabalho na Tijuca também. Então, conhecer a demanda do povo para falar que eu te escuto. Legal. Vou trazer pro Fala que eu te escuto. Luciano, vamos voltar ao papo que é interessante, que a gente estava falando das novas moradias ali, naquela questão do centro, né? O que você acha que ainda precisa ali para melhorar um pouco o entorno do centro Isis, Vitor, eu sou garoto da Lapa, eu cresci na Lapa, Rua do Resende, eu morei no 23, 119, a minha mãe mora no 73, na Rua do Resende, Riachuelo. Eu estudei na MAB, estudei no Colégio Irmã Paula, a MAB hoje foi transformada, é um hotel, então eu cresci na Lapa, na antiga, aquela Lapa que a maioria eram oficinas mecânicas e foi aquela transformação, aquele boom então eu sei que tem a Lapa, né, toda aquela questão ali de residencial, eu amo a Lapa, eu ando aqui. Trabalhei na Avenida Rio Branco, numa empresa chamada Engebank, então às sextas-feiras eu atravessava a Lapa e nos Arcos da Lapa, a minha irmã, ela é professora de educação física e ela tinha uma barraquinha na época, ela estava fazendo a faculdade e ela, para ganhar o dinheirinho dela, tinha a licença, então eu ia lá para tomar a minha caipirinha, ajudar minha irmã, bater um papo, né? Era muito legal, a gente conhecia os amigos, iam lá na barraca dela, então ali tinha churrasquinho, aquilo ali movimentava. Então eu acho que a segurança, como eu estava falando, né, aqui em off antes da gente, o espaço público ele tem que ser ocupado. Se ele não vai ser ocupado pelo bem, pelo poder público de maneira organizada, ele ou será pelo crime e pela desorganização. Então o que a gente vê ali triste,
são os moradores de rua, a droga, e aí você causa a sensação de insegurança. Você não quer passar por ali, você não quer mais trabalhar no centro, então isso tem que quebrar. E eu acho, a minha opinião, eu tenho um sonho, né, como cidadão. Eu acho que se você consegue recuperar esse pessoal, ter algum tipo de programa, porque você tem a lixeira que tem que ser produzida, a prefeitura tem que comprar a lixeira, tem que comprar as placas de sinalização, os postes de sinais, então você tem a vassoura, equipamentos urbanos, né? A vassoura para o lixeiro da prefeitura varrer, a roupa dele alguém tem que costurar, então não é possível que a prefeitura não consiga ter um local que a pessoa vai lá se recuperar das drogas e ela vai produzir para a sociedade, para essas empresas, uma parceria entre o público e o privado. Então, eu até vi que o Eduardo foi em Duque de Caxias e estava tentando copiar alguma coisa. Mas eu acho que isso é o início. O meu sonho é ver isso implantado aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que eu acho que a gente merece. Eu acho que está perto disso acontecer. A gente falou aqui nesse momento que o Eduardo apareceu lá em Duque de Caxias, na semana a gente comentou aqui que ele foi lá justamente porque ele sancionou uma lei minha, que é uma lei Reviva Rio, que é uma lei justamente para dar acolhimento, tratamento e recolocação dessas pessoas para o mercado de trabalho, né? Reinserção no mercado de trabalho. E ali, essa lei eu copiei justamente de um programa de Duque de Caxias, a gente só fez adequação aqui para o Rio de Janeiro, e aí isso alertou o Eduardo, o prefeito Eduardo Paz, que esteve lá no local e já está fazendo o levantamento para montar um centro de recuperação e tratamento e reinserção dessas pessoas. E é bem bacana, porque esse centro de tratamento, as pessoas têm atividades lá dentro, tem curso profissionalizante, elas constroem justamente o teu sonho se tornando realidade. Poxa, que bom! Porque lá tem fábrica de vassoura, fábrica de bloco, as empresas que trabalham na cidade, elas têm um percentual de pessoas que elas são obrigadas a tentar contratar lá de dentro, então a própria empresa às vezes treina também de construção civil, aí traz, o cara às vezes não conseguiu ser um pedreiro, mas traz ele para ser um servente e dá uma oportunidade de trabalho. E essas pessoas estão sendo recuperadas. Hoje, mais de 95% dessas pessoas que entraram nesse centro de reabilitação lá em Duque de Caxias, chamado Fazenda Paraíso, foram recuperadas. E aí a gente está buscando, eu fiz essa lei justamente pelo sucesso que aconteceu lá, e o prefeito Eduardo Paz está disposto a botar para funcionar aqui no Rio. Então ele foi lá, copiou e os engenheiros estão trabalhando, e a gente torce para que isso saia do papel o mais rápido possível e que a lei vire realidade, porque eu acho que vai ser um grande ganho para a população a gente conseguir tirar essas pessoas da rua. É ganho para todo mundo, inclusive para essas próprias pessoas que vão ter novamente a vida devolvida, né? A vida devolvida, porque essas pessoas têm dignidade. Porque essas pessoas estão ali, você perde totalmente a dignidade, as pessoas perdem a referência e perde o sentido da vida. Então a pessoa está ali, não sabe o dia de amanhã o que vai ser, um dia após o outro. E Vitor, isso é uma das solicitações também dos moradores do centro do Rio, sabe? Que aqui a população também reclama da grande quantidade de abrigos que é para acolhimento noturno e não é feito nenhum projeto assim voltado para o mercado de trabalho, reinserção social, né? Então, assim, o que a maioria vê é o quê? Que as pessoas em situação de rua são trazidas para o centro. Aqui no centro são 6 abrigos, Luciano. Aí o que acontece? Eles vêm para cá à noite, em torno de umas 800 pessoas. E durante o dia eles saem. E aí ficam pelas ruas, pelas praças, aí formam-se novas Cracolândia. E os moradores estão até muito preocupados, Vitor, com a possibilidade de mais um abrigo na região que já está saturada, porque o comércio sente muito o impacto dessas pessoas na rua ociosa, pedindo dinheiro, os clientes ficam com medo, vão embora. Cresceu muito com a chegada do crack, né? A chegada do crack é uma droga maldita, toda droga é maldita, mas essa destrói o cara perde realmente o sentido da vida ali, e a pessoa parece um poço sem fundo, né? E não consegue ver uma luz no fim do túnel. E a gente fica muito preocupado com isso, que a gente percebe quando eu entro muito em comunidade para tentar levar serviços públicos para a comunidade,
E a gente às vezes vê grupos de viciados, né, de pessoas, usuários de droga, principalmente o crack, e aí você fica olhando e fala assim, cara, a pessoa mora na rua, vive em situação de rua, né? E condição desumana, né? Condição desumana. Aí você olha assim e fala assim, pô, você, aquela menina, por exemplo, a história, né? Pensa na história. Tu vê assim, cara, a pessoa, ela tem silicone, um exemplo, magrinha, mas com aquele peito de silicone. Eu falo, cara, então ela já teve condições de botar um silicone. Aí tu vê, eu vi um rapaz em Manguinhos, ele com a tatuagem na perna, pegando a batata da perna toda. Não é barato fazer uma tatuagem dessa, uma tatuagem bem feita, não é tatuagem de presídio não, uma tatuagem bem feita. Isso não é barato. Então, porque um dia ele teve uma condição de fazer isso, hoje vive na rua. Eu já vi então, aqui... é desumano isso, sabe? Vitor, eu já vi aqui num restaurante aqui, próximo da Washington Luiz, onde o povo reclama de tanta formação de Cracolândia, um rapaz, artista, ele parou, ele desenhou um casal, que esse casal, por um acaso, era do agronegócio. Ficaram encantadíssimos com o desenho deles, feito na mão, ali no olho, assim, rapidinho, questão de uns 10 minutos. Artista. Mas aí ele confirmou, eu estou aqui num abrigo e eu sou usuário de droga. Então, assim, se fosse feito um trabalho ali para resgatar aquele ser humano, né, e ampliar as possibilidades dele, já no desenho ele já tem o dom, a aptidão, entendeu? Buscar o que cada um tem de melhor, né? Às vezes a pessoa nem sabe o que ela tem de melhor. Mas a gente vê nessa questão desse projeto, desse programa lá em Duque de Caxias, a Fazenda Paraíso, você vê, por exemplo, lá tem piscicultura, tem a parte de agricultura, eles plantam, eles pescam, e para o próprio consumo, e eles ainda abastecem a cidade, os hospitais e as escolas da cidade. Que maravilha, hein? O canil, economia também, né? O canil e o gatil da cidade é lá, eles... o cara não tem alguma aptidão para alguma coisa, então vou ajudar a cuidar do cachorro, do gatinho. Então ele passa a ser como se fosse um funcionário da prefeitura e passa a ter oportunidade ali dentro, entendeu? Então, isso é muito bacana. Um atendimento multidisciplinar, né? Sim, exatamente. Ali dentro você tem psicólogo, tem dentista, aí tem artes marciais para poder voltar a coordenação motora da pessoa, tipo um karatê. Você tem um monte de coisa bacana dentro do programa e aí você percebe já a diferença quando você vai no centro de Duque de Caxias. Você não vê, você continua vendo moradores, pessoas em situação de rua, mas o que tinha antes, aquele monte de gente embaixo das marquises que tinha ali perto da antiga Casa Cenas, perto da rodoviária, você hoje já não vê mais. Então você hoje já tem a sensação de segurança melhor. As pessoas já andam na rua com mais tranquilidade, entendeu? Tem um problema da violência na cidade, como tem aqui também. Qualquer grande cidade, né? Porque é tráfico de droga, é guerra urbana, enfim, a gente vive numa guerra, né? Então a gente hoje precisa melhorar muito a situação também, não só, o pessoal fala muito da polícia, né? Mas às vezes você percebe que a polícia prende, só que o judiciário solta. Então a gente tem que mudar algumas leis, tem que melhorar a situação dos presídios, porque muitas vezes também solta, porque não tem mais onde colocar pessoas. Então você vê qual é o crime da pessoa, não, isso aí dá mais uma chance, só que ele vai voltar para roubar. E quando você vai ver, o cara às vezes foi preso teve um caso agora recente, o cara foi preso 58 vezes, aí até ele matar alguém. Aí quando mata alguém, aí fica preso. Mas enquanto não mata alguém, ele fica, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E virou um negócio lucrativo roubar celular na cidade. Então hoje você vê gangues roubando celular, não é só o cracudo. Mas a polícia agora também já está dando a resposta, né? Está identificando o celular e devolvendo para a vítima. Mas não é só questão do viciado roubar celular. Hoje vem motos boas, até o cara vem do teu lado e te toma o celular. Porque ele vai pegar um iPhone da vida desse ali, um celular de melhor qualidade, vai vender por R$1.000, R$1.000 e pouco no mercado paralelo. E aí você vê, o cara rouba 10, ele tem 10 mil por dia. Então, assim, é uma loucura. É por isso que eu falo, sempre a prevenção é a melhor solução, né? Trabalhar a questão dos valores com as crianças já na escola, com propagandas, né, que fale, né, sobre droga furada, sai disso. Pois a gente tem que ter a questão de valores, questão da família de volta, resgatar isso. Eu fui tentar fazer a lei para poder voltar o que eu tive na escola na época, Educação Moral e Cívica, o SPB. Nossa, bacana. Isso para você saber os teus direitos, teus deveres,
você saber a função de internalizar as regras do país, né? A função de cada um, você saber quais são os poderes, enfim, isso você passa a ser um pouco mais patriota, você cantar um hino nacional uma vez na semana, isso faz parte da educação. E a gente... Está perdendo, se perdendo. A gente tem uma dificuldade hoje de conseguir fazer isso como lei, voltar a isso, porque as pessoas começam a falar assim, não, você então quer voltar à época da ditadura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando de patriotismo, estou falando de família, eu estou falando de... Identidade do povo, né? Eu estou falando de você dar valor às coisas. Por exemplo, meus filhos, hoje a gente eu ensinei, eu e minha esposa, nós ensinamos que não é para jogar nada no chão. Então, tanto eu, quanto a minha esposa, quanto meus filhos, a gente chega em casa às vezes com o bolso cheio de papel, de bala, papel de não sei o quê. Isso aí. Eu chego no meu carro, o chão do meu carro, a gente come alguma coisa, joga no chão do carro, depois a gente cata. Não pode jogar na rua. E a gente anda na cidade, a cidade é um lixo. Mas é um lixo, mas não é... Aí o pessoal bota a culpa na prefeitura. Não foi a prefeitura que jogou esse lixo. A gente tem que cobrar a prefeitura para limpar, sim, mas tem que começar com o povo. Então, eu tenho uma lei também, eu tenho um monte de lei, mas então toda hora vai entrar num gancho de uma lei, mas não vou nem falar muito, mas essa é de educação ambiental nas escolas, e já foi aprovado, já foi sancionado, então em breve aí a gente vai ter educação ambiental nas escolas. Isso faz parte disso, não jogar papel no chão. A lei que eu fiz agora, que foi aprovada também, lixo zero nas praias, enfim, a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente, mas a pessoa tem que olhar para aquilo e falar assim, pô, isso aqui é maravilhoso, nossa cidade é maravilhosa, a gente tem que ter pena de jogar um papel no chão. Então, assim, as pessoas têm que ter isso, orgulho de morar no Rio de Janeiro, orgulho de ser carioca, enfim. E cuidar da nossa cidade. Cuidar da cidade. Desenvolver o senso de pertencimento. Às vezes você vai em outro local, você vê, dentro do Brasil mesmo, não estou nem falando fora do Brasil, não. Você vai mais para o sul ali, você vê que a educação é outra. Você vê que as pessoas já não jogam coisa no chão, um ou outro vai jogar um negócio no chão, mas é questão de educação. E dentro da nossa cidade você percebe a diferença. Você vai no trem, uma sujeira danada, você entra no metrô, é limpo. Exatamente. Os mesmos usuários. Parece que identifica o território, né? Isso. Você vê, a pessoa não joga, por exemplo, a pessoa frequenta o shopping, joga papel no chão do shopping, não joga. Então, é questão de a pessoa sabe que está errado. Aí tem uns ignorantes que falam assim, mas eu estou gerando emprego para a Conlurb. Isso não existe, gerar emprego para a Conlurb. A Conlurb já está ali a Conlurb está sobrecarregada, porque a gente tem... E aí, se não der tempo da Conlurb limpar, quando vem a chuva, né, causa enchente, causa um problema para a cidade. Entope os bueiros. A gente vê colchão dentro do rio, sofá equipamentos, eletroeletrônicos. Isso é um serviço que a Conlurb pega de graça. E a pessoa fala assim, a prefeitura não está limpando. Tudo bem, vamos pedir a prefeitura para limpar. Mas vamos evitar de jogar, pô. Vamos esperar o lixo passar, a Conlurb passar na porta de casa para botar o lixo do lado de fora. Entendeu? A gente vai botar o lixo 2 dias antes, vai dar problema na cidade, entendeu? Então a gente tem que cuidar mais da cidade, tem que ser um pouco mais, tem que ter mais zelo e gostar mais da cidade que a gente vive. Eu acho que a gente tem que gostar mais do Rio de Janeiro e falar assim, o Rio de Janeiro é uma porcaria. Não. A gente não existe cidade nenhuma do mundo igual a gente. Nós temos montanha, com praia, com floresta, não tem terremoto, não tem furacão. Isso aqui é uma maravilha. É uma maravilha. O povo tem que agora aprender a fazer isso aqui ficar melhor ainda. Porque aí sim a gente vai ter uma vida, um melhor lugar para a gente viver. E é bom para todo mundo, né? Cada um fizer a sua parte, é bom para todo mundo. Isis, e o Fala Que Eu Te Escuto, como é que tá hoje? Tá bombando o Fala Que Eu Te Escuto. Pode colocar, Rodrigo, vamos ouvir? Vou colocar o primeiro áudio. Boa noite, Isis e Vitor Hugo. Gostaria de pedir uma atenção na área da Praça Paris, perto da Sala Cecília Meirelles, por causa dos pivetes que entram por trás dos ônibus, na porta de trás, levando o celular, entre 7 horas e 10 horas da noite. Boa noite, Isis e Vitor Hugo. Gostaria de pedir um reforço da PM e Guarda Municipal na praia de Botafogo, em frente ao shopping, por volta de 7 às 10 da noite. Muitos pivetes roubam celular. Obrigado.
Bom, aqui é um ouvinte da rádio. Só um minuto. Deixa eu só explicar esse, Vitor. Todo mundo sabe qual é o papel do vereador, né? Fiscalizar a prefeitura, mas também o povo já sabe que Vitor Hugo está em contato com o batalhão da região e já está fazendo as suas solicitações, né? Muito em breve, se tudo der certo, o comandante do 5º Batalhão estará aqui também para uma entrevista com o Vitor Hugo. Precisa só da autorização do comando deles. Legal. E também tem a questão da nova força municipal, né? Então, o povo já está contando aí com o Vitor Hugo para a questão da segurança municipal. Nesse caso específico, o pessoal às vezes pede uma viatura, uma guarnição fixa, tipo cabina, essas coisas não tem tanta efetividade, tá? Eu acho que a gente entra em contato com o batalhão e pedir para reforçar a ronda dá muito mais efetividade do que qualquer outra coisa. Você coloca a ronda, a viatura dá mais efetividade, porque ela é móvel, né? Ela consegue se deslocar rapidamente. Então, a gente vai solicitar aqui o batalhão para poder, justamente, através do ouvinte, esse relato dele dos horários que ele coloca, da localização, para pedir um reforço. Questão do furto do celular, que a gente acabou mas é importante também a população registrar esse furto, tá? Porque existe a mancha criminal da região. E se você não tiver registro, o batalhão não fica sabendo que está acontecendo isso. Então a gente sabe que é chato e tudo, mas precisa ser registrado. Porque sabendo onde tem essas incidências, esses aumentos de furto, eles aumentam a policiamento. Então é importante estar registrando esses casos de furto, de roubo, é importante. E a Guarda Municipal poderia estar dando um suporte também, né, Vitor? Sim, assim, a Guarda Municipal pode dar o suporte, mas nessa questão, ela vai trazer aí... uma sensação maior de segurança. Como a sensação de segurança que é importante. Só que a efetividade nesse caso de roubo, o ideal é a Polícia Militar, de estar ali presente e estar coibindo esse tipo de coisa. E aí a Guarda Municipal, na verdade, ela complementa, né? Ela pode estar ali fazendo um complemento justamente para poder estar ordenando o trânsito, que muitas vezes essa questão do furto é um engarrafamento, o cara vem corre e pega dentro do carro. Então, se tiver a Guarda Municipal já escoando bem o trânsito e fazendo também essa supervisão, também isso funciona bem. E a gente vai estar fazendo esse pedido através do gabinete. Vamos para o terceiro, Rodrigo? Vamos lá. Bom, aqui é um ouvinte da rádio e eu queria fazer uma reclamação. Enfim, eu moro no Alto da Boa Vista e a estrada Edson Passos, principalmente a Estrada das Furnas, que é sentido Barra e sentido Tijuca. Edson Passos, sentido Tijuca, Estrada das Furnas, sentido Barra. Está precário, mas com muito buraco, muito asfalto, muito ruim mesmo. Há pouco tempo, uma turma de asfalto da gerência do Alto da Boa Vista, eles fizeram uma manutenção de asfalto e o asfalto de péssima qualidade. No outro dia, fez mais buraco ainda, ficou o dobro de buraco. Eu fiquei sabendo, e assim, pessoalmente, que foram na gerência para falar com o responsável não pôde falar, e abaixo do responsável falou que iria dar um jeito. Assim, eles tratam a pessoa como se não fosse um pagador de imposto do Rio de Janeiro. Então, eu quero que o pessoal da rádio possa ajudar, e também o secretário da conservação, que ele possa também fiscalizar essa gerência, fiscalizar o asfalto, enfim, porque está precário. Não só eu, como eu tenho carro, tenho moto, como muito ciclista subindo e descendo, tá um absurdo. Eu não entendo realmente que não tenha fiscalização nesse lugar que passa muita gente importante, o Alto da Boa Vista. Então eu peço carecidamente mesmo a rádio, os ouvintes também, que passe para as autoridades
que possa nos ajudar aqui no Alto da Boa Vista. E eu peço até obrigado a rádio por estar dando essa oportunidade de estar praticamente nós fiscalizando pelo prefeito, porque aqui no Alto acho que não tem fiscal da prefeitura, que não pode ser. Não, realmente não pode ser. Não pode ser. Eu peço carecidamente ao secretário da conservação para vir passar com moto ou com carro no Alto da Boa Vista para ele ver. Bom, Vitor, esse é um vizinho do prefeito, né, Eduardo Paes. Há um tempo ele já tinha me relatado o problema, que eu já conhecia, porque eu também já atuei naquela região. E realmente a estrada ali do Alto da Boa Vista é muito caótica, perigosa. O Alto da Boa Vista tem um problema de que muitas árvores caem, uma chuvinha simples. As árvores caem, muitas árvores antigas, e aí com os buracos, com a via danificada, ainda se torna pior. Eu já sofri um acidente ali de moto, tá? Graças a Deus foi um acidente que foi um susto, mas poderia ter sido algo muito pior, né? E aí ele pede para que seja visto a questão do asfalto. Ele até falou, poxa, o prefeito anda por aqui de bicicleta, ele não vê isso. E aí eu falei assim, olha, você manda para a gente o áudio, né, que a gente passa lá no programa. O Vitor Hugo, ele atende todos os bairros, né? O meu foco é no centro, mas a gente já recebe de todos os bairros, porque ele é vereador, né, do Rio de Janeiro todo. E ele vai estar atuando aí, vendo o que pode ser feito aí na situação da estrada do Alto da Boa Vista. Eu vou pedir, pelo que eu entendi, é um trecho, né? Que está... Eu não vejo... É a via toda, eu conheço lá. Tá, a gente vai pedir, eu vou pedir aqui para... São vários trechos com buraco, uma coisa bem... eu vou pedir a conservação. Eu vou ver até se eu passo com a minha equipe lá também, para a gente já ir mapeando e pegando os pontos e mandando por localização para ele quais são os pontos que estão danificados, o maior dano, né? Para a gente poder fazer, nesse primeiro momento, para tirar o risco, fazer um tapa-buraco para tirar risco, e de risco de acidente, enfim. E depois, dependendo da situação da via, pedir para que o asfalto liso chegue ali. Mas, nesse primeiro momento, eu vou passar para o secretário de conservação para a gente poder tentar fazer esse tapa-buraco ali de imediato. Inclusive, Vitor, como eu, né, já atuei muitos anos ali naquela região, eu posso te dizer que começa desde a usina. Na usina, no início da usina, tem umas vias que são... A própria população pintou de amarelo os buracos. É onde ficam os ônibus ali, né? Isso, um pouquinho antes de subir. Aí coloca, prefeito, cadê você? Bota uns protestos assim, porque eles sabem que o prefeito passa por ali. E um dos questionamentos que eles fizeram é se o prefeito não cuida nem da rua dele, quer cuidar do estado do Rio de Janeiro. E assim, eles pediram para eu falar com você. Não, vou pedir na conservação. Aí se puder estender ali também na usina, se precisar eu dou uma força lá ao Vinícius também, porque realmente, olha... É um sofrimento que já é de anos ali naquele trecho, tá? Vamos pedir. Inclusive teve o seu Mário da Rádio Tupi, até falou comigo, pede pro Vitor Hugo vir na reunião de hoje também. Eu falei assim, seu Mário, mas não tem como eu falar assim em cima da hora, ele já deve ter compromisso. Aí ele, não, fala com ele, tudo bem. Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou falar com ele, que o senhor quer que ele também atue também na área da Tijuca. Aí eu tô passando aqui agora, tá bom? Manda um beijo pro seu Mário da Rádio Tupi. Abração, seu Mário. Qualquer dia ele vai estar aqui, vindo aqui conversar contigo, hein, Vitor? Tem mais um, Rodrigo. Esse é zen. É pro Vitor Hugo ficar feliz e a população ver que o Fala Que Eu Te Escuto dá resultado. Legal. Fala pessoal do programa Sua Voz no Rio, que está falando aqui é o Rodrigo, do morador da rua Tenente Possolo, aqui no centro da cidade. Queria agradecer ao vereador Vitor Hugo
por ter cobrado aí a resposta da prefeitura e dizer que o serviço foi realizado, tá? Esse serviço foi feito por mim através do aplicativo lá, desde 2023. Aí com a ajuda do vereador aí, o serviço foi realizado. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Esse foi uma solicitação do Fala Que Eu Te Escuto, tem 1 ou 2 semanas, se eu não me engano, né? Foi a mãe do Rodrigo que fez, a dona Zuleiga. Um beijo, dona Zuleiga, um amor, uma fofa. E ela falava que ela tinha problemas de câncer, que ela tinha 2 cânceres, ainda ficava com a perturbação dos mosquitos, dos morcegos, fazendo cocô na janela dela, picando ela. Os moradores já estavam há anos pedindo poda de árvore, nada. E aí, graças ao vereador Vitor Hugo, que deu uma força após ouvir o pedido do pessoal, dos moradores, no Fala Que Eu Te Escuto, finalmente a poda foi feita essa semana. Nós temos as filmagens que depois vai para o YouTube, tá? E os vizinhos também pediram muito obrigada, Vitor Hugo. Alguns são mais tímidos de gravar áudio, mas eu falo por eles aqui. Que bom que o pessoal está gostando, né? A gente procura fazer aí, levar esses serviços que estão há muito tempo, viu? Ele falou desde 2023 que tem o pedido e não saía do papel, então esse é o nosso papel mesmo, é de o que não está andando a gente tentar botar para andar. Vamos ouvir uma música, porque depois tem a hora boa, a hora do frango, né, Vitor? HNT Centro. Do Ferrugem, é isso mesmo? Isso. Vamos de Ferrugem. Pessoal, voltamos. A gente estava na hora boa aqui, a hora do nosso lanchinho aqui. HNT mandando sempre o nosso lanchinho. A Isis escondeu aqui. Não, gente. Tava escondido. Eu tô sentindo o cheiro bom de frango. Falei, cadê o frango da HNT? Não veio hoje, mas tô sentindo o cheiro. Esse até que fosse da minha... Pensei que fosse até da minha mente. Eu falei assim, eu acho que é fome. Aí daqui a pouco a Isis, não, veio um franguinho aqui pra gente. Falei, pô, Isis, bota isso pra rolo aí, ó. Que a gente tá com fome. Aí ela botou aqui pra gente, franguinho maravilhoso da HNT, não é isso? Muito bom, deixa eu me defender agora, né, Vitor? Poxa, me botou na saia justa. Não, gente, é porque tinha que arrumar a mesa. Então o frango chegou antecipadamente. Aí eu queria arrumar bonitinho pra vocês verem, pra mostrar aqui, ó, 2 molhinhos muito bons que deixam o frango mais saboroso ainda. E eu sabia que se eu colocasse logo na mesa, o Vitor ia comer antes da hora. Né? E o Luciano também, né? Então eu esperei um pouquinho para arrumar, mas o Vitor me deu esporro, gente, porque... A gente tinha na programação uma música, a gente deixou tocar 3 pra gente poder comer um franguinho. Tá muito bom. Muito bom, gente. Frango HNT Centro. Quem quiser pode pedir pelo iFood ou anota aí. No programa Circuito Cultural ou Conexões que Transformam tem 15% de desconto, hein? Então vocês já sabem. Frango HNT saboroso. Gostou, Luciano? Maravilhoso, crocante. Esse molhinho, uma delícia. Quando você estiver aqui na casa da sua família, você vai pedir, né? Vou pedir. Quando as meninas estiverem com a vovó, ontem tiveram aí, ó. Elas ficam, deixam elas com a vovó e com a tia Paula. Olha aí, ó. Frango HNT Centro, tem que ser o centro. Ótimo. Rua do Resende, 73 HNT Centro. Muito bom. Muito bom. Gente, a gente estava ouvindo um pouquinho antes do frango a questão do Fala Que Eu Te Escuto, né? E a gente, quando começou essa questão de fazer esse programa, a ideia era fazer um programa mais cultural, uma coisa mais light, fora um pouquinho da política. E a gente só tinha esse quadro no meio, que seria um quadro para as pessoas, um canal para as pessoas poderem estar entrando em contato com a gente tentar resolver esses problemas. E acabou que o programa acabou sendo um programa praticamente político, né? Porque acabou sendo demandado para isso. As pessoas precisam muito de ajuda e pedem muito ajuda. Eu fico feliz do nosso gabinete poder estar conseguindo ajudar um pouco. Não da maneira que a gente gostaria, mas a gente consegue ajudar um pouco.
e eu coloco mais uma vez meu gabinete à disposição de todos aqui para a gente poder estar tentando resolver os problemas. Luciano, eu quero te agradecer pela tua vinda aí no programa e queria pedir aí para você fazer suas considerações finais aí. Olha, eu não tenho palavras, é tão bom estar aqui com gente que faz o bem, sabe, Vitor Hugo? Eu que nasci na Lapa, minha mãe empreendedora a vida inteira, uma cabeleireira que veio do Quixadá com 16 anos para o Rio. Eu sou a LF Building, que é a minha empresa, está fazendo 10 anos esse ano. Então a gente que é empreendedor é herói, né? A gente tem que sobreviver e a área de perícias e engenharia. Então é um prazer ter sido convidado, contribuir com a sociedade, o que é o papel do arquiteto, né? A gente conversar sobre a nossa cidade, como a gente pode melhorar. Fiquei muito feliz, ouvi, eu nem sabia que era o seu projeto de lei, que a lei que você fez, eu não sabia. Eu vi o Eduardo na Globo, né? Eu vejo Globo News, eu não vejo a TV aberta, mas eu de vez em quando vejo a CNN ou a Globo News. Então vi lá Duque de Caxias. Olha, o meu sonho está se tornando realidade e eu realmente vou pedir a Deus... Graças à intervenção do Vitor, não esqueça disso. E que realmente o prefeito... parabéns pela ideia e que funcione, mude, transforme vidas e transforme o centro merece, o Rio de Janeiro merece, né? A gente é uma cidade maravilhosa, eu já morei 10 anos em São Paulo, morei em Portugal, minha mãe vendeu tudo aqui e foi para lá, então morar em lugares, pessoas e ver o Rio de Janeiro merece, o Rio de Janeiro tem potencial para ser um polo turístico, o comércio aqui, o centro da cidade merece, né? E com todas as dificuldades ainda tem o seu protagonismo, com todas as dificuldades. Então você vê que realmente a gente consegue um aquário, a gente consegue um museu, as Pencas, a Lapa ainda tem um centro tanto residencial quanto um local para as pessoas terem lazer no final de semana. Então a gente merece segurança, merece olhar para a nossa cidade mais limpa, cidadania, educação. Então eu só tenho a agradecer essa oportunidade aqui, tá? E é isso, de coração. Muito obrigado, Isis, Vitor Hugo. E engraçado, né? Só um parênteses. Você vê o network para o empreendedorismo, como é que foi? Eu estava um dia em casa e abri o computador e eu sempre buscando para aparecer, porque a gente tem que ir atrás de oportunidade. E o CRA tinha uma palestra sobre tributaria, e a gente faz avaliação tributária, correção de IPTU e ITBI. Eu fui lá, conheci a Maria Isabel, que é uma empreendedora no centro da cidade. Através da Maria Isabel te conheci e através de você estou conhecendo o vereador e não sabia que era a sua lei. E uma coisa, um sonho meu era de poder ter a recuperação das pessoas que estão com droga, porque a droga destrói, e de maneira que contribui também, devolve para a sociedade, você ensinar uma profissão para essas pessoas, elas produzirem. Então, olha, parceria privada e pública. Então, olha, eu estou muito feliz e com certeza vou orar, porque eu sou cristão, orar para que Deus realmente olhe e seja uma lei aplicada no Rio de Janeiro. E parabéns mais uma vez. Muito obrigado. A gente que agradece. Isis, quer fazer algum comentário? Fala que eu te escuto hoje, bombou, né, Isis? Bombou. Que bom, né? O resultado do trabalho nosso aí, né? Muito bom. O meu, o seu, do Vitor Hugo, do Vinícius, da Rádio Tropical Web Brasil. E atender o povo é fundamental, né? E o povo do centro estava muito carente de ser atendido e como vocês podem ver, não é só a população do centro não, outras regiões também carecem de uma atenção e o canal Fala Que Eu Te Escuto da rádio é importantíssimo. Volto a falar para vocês, a prioridade aqui é o centro, mas o vereador é do Rio de Janeiro todo. Por que a prioridade é o centro? Porque a rádio está no centro. Quer dizer, não é que seja a prioridade, né? Desculpa, até me corrigir. Foi o principal, né? Foi colocado como principal, ampliando. E aí o negócio cresceu tanto que a gente já está recebendo demandas de outras regiões. São Cristóvão, Glória, agora Alto da Boa Vista, mais um chamado para Tijuca. Então, assim, Botafogo, né? Botafogo também, Flamengo, hoje Flamengo também, né? Então, se alguém tiver alguma demanda e não tiver um contato próximo, pode estar entrando em contato
pela Rádio Tropical Web Brasil, que o telefone é 97-159-1211, ou o meu telefone pessoal, tá? O meu telefone é 99-740-2271. Pode mandar para mim áudio, vídeo, lembrando que o vídeo precisa ser narrado, porque como é a rádio e ao vivo, né, as pessoas precisam ver, e a imagem o pessoal só vê depois que o programa é editado e vai para o YouTube, né? Então o vídeo precisa ser narrado e colocado o endereço certinho, se possível colocar um local de referência para poder facilitar na hora de ser vistoriado, tá bom, gente? Então até o próximo programa, né, Vitor Hugo? Muito obrigada, Luciano, por ter aceitado retornar aqui. Obrigado, Vitor, em nome dos moradores do centro e de outras regiões da cidade que você já tem atuado bastante. Nós reconhecemos assim o seu trabalho, nós acompanhamos, né, na rede. Nós moradores do centro, que eu também posso falar pelos moradores do centro, e São Cristóvão, porque eu também sou de São Cristóvão, né? Então, muito obrigada. Semana passada veio um representante da Associação de Moradores de São Cristóvão. Hoje ele não pôde vir por conta do trabalho, mas eu já convidei para ele retornar para falar aqui pessoalmente. Ele deixou muitos agradecimentos e elogios para você, que você atuou em parceria com o pessoal da Feira de São Cristóvão, lutando pela feira, sim. Que é um patrimônio cultural ali daquela região. A feira, a gente correu o risco de perder a Feira de São Cristóvão, né? E aí eu tive que correr ali, fiz o tombamento da feira, fiz uma lei que tombei a feira dentro do pavilhão, então ninguém podia mexer na feira. Depois a feira ia virar tipo um shopping center, que ia perder toda a tradição, a cultura dali, daquela. Imagina você botar do lado de um restaurante Asa Branca, você botar um McDonald's. Nada contra o McDonald's, só que o McDonald's tem que ficar lá no shopping com ar-condicionado, tem a ver com ele, não dentro da Feira de São Cristóvão. Respeitar as características, peculiaridades do local, né? Então, ele, em breve, assim que possível, ele vai retornar aqui para estar falando pessoalmente um pouquinho sobre a região de São Cristóvão, agradecendo pessoalmente, mas eu já antecipo o assunto. Tá bom? Então, até a próxima quinta-feira. Muito obrigada. Obrigado a vocês todos. E a Luciana Lins sempre deixa uma frase aqui de reflexão. Hoje ela fez uma frase até interessante, que aí o pessoal fala assim, o Vitor fala umas frases, é a Luciana que escreve. Eu copio aqui e a gente, lógico que se eu não gostar eu não vou ler, né? Então, Luciana, me desculpa, se eu não gostar eu não vou ler. Mas aqui ela botou um negócio interessante. Olhar para frente sempre, sem perder tempo. O sucesso só depende de você. E a gente agradece a todos pela audiência, pelo carinho de sempre. E a gente coloca nosso gabinete à disposição nas nossas redes sociais, chamado vitorhugo.rio, nosso celular 99754-1120, celular da rádio 97159-1211. E siga a Rádio Tropical Web Brasil, é www.radiotropicalwebbrasil.com.br, e vem com a gente que a gente tem muita coisa boa nessa rádio. A rádio começou, é nova, mas hoje já está bombando aí. Já então, tem até premiação. Tem premiação. Eu fico feliz que o nosso programa é o segundo maior audiência da rádio. Já ficou em primeiro lugar. Já ficou, já é o segundo, mas daqui a pouco a gente vai passar à frente e vamos ser a maior audiência da rádio. Então agradeço a todos aí pelo carinho de sempre e até semana que vem, se Deus permitir e se minha agenda também permitir. De vez em quando dá uma embolada na agenda, mas a gente procura sempre estar aqui. Semana que vem a gente já está de novo na Câmara, então já saio correndo para cá do plenário, vem direto aqui para a gente poder fazer o programa. Então, tchau, gente, até semana que vem, até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço.